No mês de janeiro eu consegui ler 6 livros, mas não pense você que sempre foi assim para mim. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha relação com a leitura, como o estudo começou e como eu venho tentando criar esse hábito de ler mais ao longo do ano. Esses aqui foram os livros que eu li no mês de janeiro e eu estou muito feliz porque eu acho que foi o mês de janeiro que eu mais li livros. Nos anos anteriores eu nunca conseguia fazer isso. E eu vou falar só um pouquinho brevemente sobre cada um. Esse daqui é um livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Eu pretendo fazer uma resenha para colocar aqui no canal. Esse aqui é o livro do Walter Benjamin, que é Obras Escolhidas. É um livro de ensaios que é muito interessante, principalmente para estudante de comunicação e de literatura também. Esse aqui é um livro de crônicas sobre o período da pandemia, especificamente crônicas que foram registradas por uma jornalista que mora aqui em Brasília já tem alguns anos. Eu acho muito interessante, muito importante a gente ler para poder entender um pouquinho sobre a nossa história recente, da Angela Davis, que inclusive ela fez aniversário agora no mês de janeiro, e eu não sabia. Foi uma descoberta e tanto. Esse livro ela fala sobre as mulheres negras norte-americanas, mas também é muito interessante porque a gente consegue fazer algumas relações com as mulheres negras aqui do Brasil. O Grito de Eva, muito importante, ele fala sobre a violência doméstica nos lares cristãos. E este, que talvez tenha sido meu favorito deste mês, que foi Americana, é da escritora Chimamanda. Nossa, esse é um romance muito especial, porque ele é um romance de formação de uma mulher negra que nasceu na Nigéria e que passa a ter contato com os Estados Unidos, e ali ela para e começa a pensar sobre questões de gênero e de raça. Eu achei muito profundo, vale a pena a leitura. Se vocês quiserem resenhas específicas sobre algum desses livros, vocês comentem aqui, que aí depois eu gravo um vídeo sobre, tá bom? Ter lido 6 livros em janeiro, para mim, representa uma vitória pessoal. Porque, assim, eu sempre gostei de ler, só que eu tive momentos. Eu tive fases que eu li mais, teve fases que eu li menos. Então, eu acho que de uns 2 anos para cá eu estou conseguindo retomar esse hábito. Se você também está pretendendo retomar esse hábito agora em 2026, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Como ler mais? Como não esquecer daquilo que eu li? Isso são algumas perguntas que eu quero responder nesse vídeo. E também eu quero trazer algumas dicas para você que quer retomar o hábito da leitura, ou até mesmo para você que já não lê faz tempo, quer começar a ler a partir de agora. Esse vídeo é bem específico para você que leu bem pouco, leu no máximo 6 livros por ano, um livro por ano que seja. A minha jornada com a leitura, ela começou bem desde cedo, assim, desde que eu aprendi a escrever e a ler. Eu nunca parei, basicamente, mas eu tive fases em que eu lia mais e que eu lia menos. Então, eu acho que a minha fase mais leitora, assim, foi durante o ensino, ali no ensino fundamental para o ensino médio, sabe? E aí, no ensino médio eu li bastante, só que eu não registrava as leituras que eu fazia. Boa parte dos títulos que eu li naquela época eu não me lembro das histórias. Isso é um recado importante para mim mesma, de registrar mais essas leituras. Quando foi no último ano do ensino médio, eu foquei muito mais nos estudos mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? No ensino médio, eu quase não saía de casa, eu não tinha muitos amigos também. E os meus passeios eram assim, de casa para a escola, ou então de casa para a igreja. Eu ia muito pouco no cinema também. Então, a minha diversão, o meu lazer, era estar em casa lendo algum livro, ou assistindo algum filme. Foi justamente nesse período que eu li mais. Quando eu cheguei ali no último ano do ensino médio, eu tive que dar uma pausa nesse meu hábito porque eu precisava focar mais nos estudos. As leituras que eu fazia eram muito mais voltadas para objetivos acadêmicos mesmo, de vestibular, para entrar numa faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tentei retomar esse hábito de ler como algo prazeroso, não apenas como algo para cumprir uma tarefa, para fazer algum trabalho. E eu não consegui atrelar esse hábito com os meus estudos e também com o meu trabalho na época.
apesar de que eu tentei bastante. E aí eu lia na faculdade mais livros voltados para as minhas atividades acadêmicas. Quando eu terminei a faculdade em 2023, eu pensei comigo assim, não, eu tenho que voltar a ler, eu tenho que, né, eu gosto muito de ler, por que que eu parei? E aí em 2023 eu retomei esse hábito, só que foi muito difícil. Eu queria um ritmo de leitura semelhante ao que eu tive no passado. E eu percebi que eu não estava conseguindo. Eu pegava para ler o livro, lia as 10 primeiras páginas, até as 50, mais ou menos, no livro de 100 páginas, e aí eu parava. Eu desanimava, eu não conseguia terminar o livro, e às vezes eu achava que o problema era do livro específico, aí eu mudava o título e eu começava outra leitura e não conseguia concluir. Mas ainda assim eu consegui fazer uma leitura ou outra ali em 2023 e aos pouquinhos eu fui entendendo como que é o meu processo de leitura. Conforme eu aprendi, eu quero também trazer aqui algumas dicas para vocês. Em 2024, eu já li bastante coisa. Eu consegui fazer uma meta anual, ultrapassar essa meta. Então eu li mais de 20 livros no ano. Isso para mim foi um grande marco assim para alguém que já não lia fazia algum tempo. Em 2025, eu também fiz a minha meta anual e eu coloquei desafios para mim, para que eu pudesse ler mas com objetivos específicos. Então, por exemplo, eu queria ler mais autores nacionais, eu queria ler mais autores independentes, eu queria ler mais livros de mulheres negras e também leituras voltadas para o meu trabalho mesmo. Então, esses foram alguns dos desafios, objetivos de leitura que eu coloquei para mim em 2025 e eu consegui cumprir. Esse ano de 2026 não é muito diferente. Eu já coloquei ali minha meta e eu espero conseguir batê-la também. Antes de qualquer coisa, eu vou te dizer que não existe um jeito certo de ler. Eu sei que muitas pessoas falam muitas coisas, mas eu tô aqui para registrar um pouco sobre a minha experiência de leitura e quem sabe poder ajudar alguém nesse sentido. Mas se você lê um tipo de livro mais rápido e se outro para você mais devagar, se você lê tantas páginas por dia, 20 páginas por dia, ou se você lê 50, 100 páginas por dia, isso daí é algo muito individual. Não se compare com outros leitores. Eu acho que isso é uma regra importante para você ter antes de começar qualquer leitura, qualquer hábito. Vamos normalizar uma coisa: ler pouco não te faz menos inteligente, tá? As pessoas às vezes confundem muito. Claro que uma pessoa que lê bastante, ela vai ter um determinado conhecimento, mas o conhecimento é adquirido não apenas pelo hábito de ler. Você pode adquirir conhecimento fazendo viagens, assistindo filmes, tendo experiências gastronômicas, enfim. Então, não se compara ao ponto de se achar menos inteligente porque você lê menos, tá? E quando você está retomando um hábito, ou então começando um hábito do zero, você precisa entender que você não vai começar super bem. Então, não adianta você pegar um livro de 500 páginas, de 200 páginas para ler, porque você possivelmente vai empacar ali no meio da leitura. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir, mas possivelmente vai ser muito mais difícil. Pega um livro menor, coloque metas menores para você mesmo. Por exemplo, qualquer hábito que você for fazer na sua vida, é dessa forma também. Se você vai começar na academia e aí você já quer começar pegando muito peso, aumentando as cargas, você vai sofrer um pouco mais. Pode até ser que você consiga, mas vai ser um pouco mais doloroso. Bem como a alimentação. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação desregrada, que você gosta muito de doce, aí na sua casa só tem doce, e aí de repente você fala assim: não, eu vou romper com todos os doces daqui de casa, vou jogar tudo fora, ou enfim. Vai ser difícil se você cortar tudo de uma vez. Vamos aos pouquinhos para você ter uma constância, adquirir uma constância e depois você vai colocando objetivos maiores. Minha primeira dica é: comece pequeno, de verdade. Estabeleça metas que são reais para você. Não adianta você se comparar com seu amigo, ou com sua amiga que lê muito, ou com algum influenciador que fala sobre leitura e leu 50 livros no ano. Não se compare, tá? Começa ali fazendo do pouquinho. Escolhe um livro mais curto,
um livro de 50 até 100 páginas e vai lendo aos poucos. Eu falhei muito nesse processo. Quando eu quis retomar, eu queria pegar um livro já de 200 páginas, 300, e eu achei que eu ia ler no mesmo ritmo que eu lia antes, que ia ser super rápido, que eu ia conseguir ler vários livros no ano, e não foi bem assim, eu acabei me frustrando. Minha segunda dica para você é fazer micro desafios. Eu acho que eles funcionam muito bem a longo prazo. Escolha tarefas bem pequenas que vão te levar pouco tempo, pouca energia, para você conseguir realizar a longo prazo. Coloca para você mesmo ler uma página por dia. Uma página por dia. Aí você às vezes pode pensar assim, nossa, mas uma página é pouca coisa. Mas começa no pouco, começa no pequeno, que depois, ao longo do ano, você vai ter lido 365 páginas. Então, isso pode ser um livro inteiro, ou então podem ser vários livros curtos que você leu ao longo do ano. Então, já pensou se você pega livros infantis para ler? Você vai ter lido vários. Coloca esses micro desafios. Um outro micro desafio que eu acho bacana também é você colocar uma minutagem, poucos minutos para ler ao longo do dia, dos dias, no caso. Você pode pegar 5 minutos do seu dia voltados especificamente para a leitura. Então, todos os dias você para durante 5 minutos para ler o livro. Aí, dentro desses 5 minutos, pode ser que você leia uma página, pode ser que você leia duas, três, não sei, isso vai depender muito do seu ritmo também. Faça isso todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que você tem 5 minutos, seja no seu horário de almoço, seja no tempo que você está indo da sua casa até o trabalho. Enfim, arruma 5 minutos que eu sei que você vai conseguir. A minha terceira dica é você enganar o seu cérebro. Ou melhor, começar a ler sobre um assunto que você sabe que vai gostar, um assunto do seu interesse genuinamente. Quando eu quis retomar o meu hábito de leitura, eu queria muito já uma leitura super aprofundada sobre alguma coisa. Eu estava começando a fazer estudos bíblicos e aí eu peguei um livro de teologia para ler. Só que era um livro que trazia um conhecimento bem mais aprofundado e eu não tinha uma base para isso. Então eu comecei a ler o livro era curto até, mas eu fui empacando na leitura e não conseguia terminar. Aí eu deixei de lado. Aí depois eu peguei um livro sobre comunicação para ler. Porque comunicação, eu trabalho com isso, tá, estudei isso na faculdade, enfim. E aí eu comecei a ler, só que o livro era tipo um estudo teórico. E aí eu comecei, li uma, duas, três páginas, só que era uma leitura com uma linguagem que eu não conseguia acompanhar muito bem. E aí eu não conseguia terminar o livro. Quando eu percebi que o que eu mais gosto de ler é literatura de ficção mesmo, é um livro que traz uma narrativa, aí eu falei, eu vou retomar com esse tipo de livro. E aí, quando meu cérebro já estiver acostumado ali, ver que eu gosto de ler realmente, aí eu pego um livro que tenha um conhecimento sobre alguma coisa mesmo que eu queira aprender. E essa é a minha dica para você também. Pega um livro sobre um assunto que você já gosta. Se você gosta muito de ver vídeo no YouTube sobre alguma coisa, sobre hábito saudável, sobre moda, ou então se você gosta de assistir filme sobre um determinado assunto, se você gosta de documentário, pega uma biografia para você ler. Enfim, pega um tipo de livro que você já sabe que vai gostar pela sinopse, antes mesmo de você ter que abrir o livro e ler as primeiras páginas, entende? A quarta dica que eu quero te dar é sobre você entender o seu estado emocional. Cada leitura que a gente faz, um filme que a gente assiste, qualquer experiência que a gente tenha, também vai estar muito vinculado ao nosso momento de vida. Se você está numa fase mais triste, que você não está muito bem emocionalmente assim, talvez não seja legal você pegar um livro de terror psicológico, por exemplo. Pode ser que não te caia bem naquele momento. Escolha leituras que você sabe que não vão ser gatilho para você, porque algumas podem te despertar isso. E eu não estou falando que são livros ruins ou livros que vão sempre te causar alguma coisa ruim. Talvez não seja o momento para você fazer aquele tipo de leitura. Então, entenda bem o seu estado emocional para você fazer aquele tipo de leitura. Outro ponto também que eu acho que se encaixa nessa dica é você entender o seu horário.
O horário de leitura também é essencial para você criar um hábito. Então, às vezes, se você acorda cedo para se arrumar para ir para o trabalho, e aí você vai para o trabalho, chega em casa, enfim, você tem toda a sua rotina. E aí você quer começar esse hábito de manhã cedo. Se para você é desgastante acordar cedo e ter que se arrumar e ter que ir para o trabalho, não comece esse horário, porque pode ser que não seja uma experiência tão proveitosa de leitura. E não é isso que você quer para você começar um hábito, entende? Às vezes o melhor horário para você pode ser no momento que você está no trânsito entre a sua casa e o seu trabalho. Ali dentro do ônibus você consegue ler alguma coisa. Pode ser quando você está a alguns minutos antes de dormir. Muita gente escolhe esse horário para ler porque é mais tranquilo, a cabeça está um pouco mais relaxada. Então, entenda o seu estado emocional e também os seus horários de leitura. A quinta dica é para que você registre as suas leituras. Então, como eu falei anteriormente, eu li bastante coisa na minha adolescência que hoje eu não lembro mais, porque eu não anotava. Anote, faça anotações das suas leituras, nem que sejam só para você, porque eu acho que esse registro é importante, até mesmo caso você queira contar para alguém a história de um livro, recomendar uma leitura para alguém, e aí você pode fazer de duas formas. Quando eu comecei a registrar minhas leituras, eu registrava num caderno mesmo, colocava ali título, algumas informações importantes, então autor, número de páginas, a minha nota para aquele livro, uma sinopse, e também a minha opinião sobre o livro. Colocava ali se eu gostava ou se eu não gostava daquela leitura e como tinha sido minha experiência. Mas, conforme o tempo foi passando, para mim acabou ficando mais prático usar aplicativo para fazer esse acompanhamento. Não digo que eu não vá retomar esse hábito de escrever mesmo. Eu uso o Scoob hoje em dia para poder fazer esse acompanhamento. Eu acho que é um aplicativo bem completinho, assim, em termos de você colocar o seu livro ali, preencher as informações de título, a nota que você dá, até mesmo de você colocar metas de leitura para o seu ano, eu acho bem bacana, mas eu sei que nem todo mundo gosta, porque o aplicativo de vez em quando ele dá uma travadinha, e tem outros aplicativos que você também pode usar. Inclusive, se você já usa algum, coloca aqui nos comentários para as pessoas também saberem. E meu perfil no Scoob, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar também as minhas leituras por lá. O importante é isso, faça esse registro dessas leituras, porque às vezes você quer ler você quer reler um livro porque você não lembra mais dele, e aí você consulta um pouco do que você comentou na época que você leu. É muito legal você fazer essa revisita. E uma dica extra que eu quero te dar é para você substituir o seu tempo de tela pelo seu tempo de leitura. Eu sei que muita gente hoje em dia trabalha com celular, trabalha com as redes sociais, e aí muitas vezes fica ali muito tempo, mas tem gente que tem que ser honesta também, né? Às vezes a gente fica mesmo gastando tempo, perdendo tempo ali só no Instagram, vendo um monte de vídeo aleatório e se preenchendo dessa dopamina barata. Eu desafio você a pegar um pouquinho desse tempo de tela, pode ser 1 hora, 30 minutos, e colocar em tempo de leitura. Isso vai ser bom para você, porque você vai ver que vai se sentir mais concentrado. Eu, inclusive, eu senti uma melhora na minha concentração, porque eu já tinha perdido um pouco disso há algum tempo. Você vai conseguir ampliar a sua visão a respeito de algumas coisas, porque a leitura, principalmente os livros de ficção, eles fazem você criar imagens na sua cabeça. Então, às vezes, você lê ali a descrição de um ambiente, de um personagem, e você vai criando imagens dentro da sua cabeça. E você não vai estar tão dependente da exposição, das imagens, sabe? Você veja a leitura como um prazer e não como uma obrigação. A leitura não precisa ser algo para você ficar se comparando com uma outra pessoa, com outro leitor, com um influenciador que você segue que lê 50 livros por ano. Não, a leitura tem que ser algo importante para você. Então, não importa qual que é o seu objetivo, se o seu objetivo é para o seu trabalho, para os seus estudos, para o seu lazer, não importa. O importante é que você se dedique e leia e tenha prazer nesse momento. Pode ser que o seu objetivo de leitura seja acompanhar um amigo seu que já lê alguma coisa. Eu acho que isso daí você pode até fazer um desafio de leitura junto com ele,
ver quem lê mais rápido aquele livro e tal, mas isso tem que ser algo divertido. Não torne esse hábito algo ruim para você, sabe? Porque aí você vai acabar gerando mais motivo para desistência, e não é isso que a gente quer. Eu estou pensando em fazer uma parte 2 desse vídeo depois. Comenta aqui se você gostou e também um pouquinho sobre a sua experiência, se você quer retomar com o hábito de leitura em 2026. Muito obrigada até aqui, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.